Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Carol, sou criadora do Projeto Overflow e hoje eu vou falar com você sobre o nosso livro do mês de janeiro. Quem acompanhou o meu vídeo sobre o clube de leitura sabe que a gente está fazendo um projeto aí de leitura nesses próximos 12 meses. E o livro escolhido para a gente ler junto esse mês de janeiro foi As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Eu li aqui o e-book do Kindle, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser fazer o download gratuito dessa obra, que foi assim que eu li. E eu preciso dizer que esse livro me surpreendeu, né, positivamente. Eu não esperava muita coisa, eu admito. Na verdade, eu não tinha muita expectativa. A única coisa que eu sabia é que ele era um livro clássico. E que, como todo mundo dizia que era como é um livro clássico, eu pensei, bom, então eu tenho que ler para saber o que ele tem de importante, né? E então me dediquei a essa leitura esse mês. Esse livro ele foi escrito pelo autor Jonathan Swift, que é inglês, e ele teve sua primeira edição lançada em 1726. O mais interessante é que o autor ele usou um recurso chamado sátira, que é marcada muito pelo sarcasmo, pelo humor, no caso a sátira irrealista, né, que é marcada também pelo uso de situações e criação de personagens imaginários, para compor ali uma metáfora e fazer críticas sociais e políticas através de uma história fictícia. Esse livro é narrado em primeira pessoa, ele é narrado pelo personagem principal da história, que é o Lemuel Gulliver, que é um médico que, como ele é muito apaixonado por viagens e ele tem esse fascínio, né, por conhecer coisas novas, ele acaba trabalhando em navios, né, e esses navios acabam fazendo viagens ao redor do mundo, e é através dessas embarcações, né, dessas viagens que ele conhece esses lugares tão irreais, tão surpreendentes, que ninguém acredita que ele visitou mesmo esses lugares que ele conta no livro, e é por isso que ele decide, então, escrever o livro, o personagem principal da história, né, o Gulliver. Para explicar melhor o que acontece nessa história, então, a gente vai seguir o roteiro aqui, a linha de raciocínio do livro, que é passando pelas 4 aventuras, as 4 grandes aventuras que Gulliver conta nessa história, né, nesse livro. A primeira viagem que o Gulliver faz, então, ele vai até Lilliput. Na verdade, ele entra na embarcação, a embarcação ele acaba naufragando e ele acorda numa ilha todo amarrado, todo amordaçado, e descobre que ele está sendo amordaçado por pessoas bem pequenininhas. Os cidadãos de Lilliput, eles eram pequenos e o Gulliver, em comparação a eles, eram gigantes, né? O interessante dessa história toda é que Lilliput, o reino de Lilliput, está em guerra com Blefuscu. Acho que é assim que se fala. Vou deixar o nome aqui. E eles estão em guerra por conta de um motivo, assim, absurdamente ridículo, que é a maneira como eles quebram o ovo. Um quebra o ovo pela parte de cima, que é mais fina, né, e o outro pela parte de baixo. E aí eles começam a guerrear por conta disso, e o Gulliver se vê aí no meio dessa guerra. Acredito que isso também é meio que uma crítica, né, aos motivos das guerras, né, que acabam, às vezes, na maioria das vezes, são motivos bem fúteis, pelo menos essa é a visão, né, que aparentemente o autor tem. Outra coisa interessante na história de Lilliput é que tem um momento que o autor narra que acaba tendo um incêndio lá no castelo, e na tentativa de salvar todo mundo, o Gulliver, que é um gigante, né, acaba urinando em cima do castelo. Quer dizer, é uma atitude assim absurda, e talvez uma crítica também ali aos reis, né, a forma política, aos reinados, né, e como seria interessante, né, se a gente tivesse esse poder também para ter uma atitude dessa. No fim da história, ele vai para casa de novo, ele consegue fazer esse retorno, né, consegue achar uma embarcação e voltar para casa, e alguns anos depois ele embarca novamente e vai para sua segunda aventura. Gulliver, então, vai a Brobdingnag. É um nome complicado que eu vou deixar aqui também. O que tem de interessante nessa história? O navio dele acaba se perdendo, e aí esse navio onde ele estava fazendo essa viagem acaba ancorando numa ilha, e aí ele sai para ver como é a ilha, e de repente ele descobre que ele está numa ilha de gigantes, né?
Eu não sei o que acontece com o restante da tripulação, acho que todo mundo morre, mas ele consegue se salvar, o Gulliver. E aí ele se depara com uma situação muito diferente, né? Enquanto na primeira história ele era o ser, vamos dizer assim, não é o mais desenvolvido, ele era um gigante. Aqui nessa história ele é o anãozinho, o pequenininho ali, o minúsculo, o que dá a ele uma mudança assim, de perspectiva gigantesca. Ele acaba sendo acolhido por uma família e acaba tendo uma ama que acaba cuidando dele, né? Essa família, o pai, o patriarca dessa família acaba, como percebe que ele é um ser humano inteligente, que ele é um bicho, né, inteligente, começa a utilizar ele para fazer apresentações de arte na rua, começa a ganhar dinheiro com ele. E aí depois ele acaba sendo descoberto pela família real. E aí ele vai, né, acaba sendo como se fosse acolhido também pela família real, ficando lá com essas pessoas. E é interessante, né, quando ele conversa, uma das conversas mais interessantes é quando ele conversa com o rei. E ele conta como que é a vida em Londres, como um pouco da história da humanidade que ele conhece, né? E esse rei, ele faz várias críticas à sociedade, fala que as pessoas brigam por motivos fúteis. E é bem interessante essa parte que ele conversa. Aliás, todo o livro, as partes mais interessantes é quando ele tem a oportunidade de conversar com essas pessoas que são líderes ou que são figuras importantes dentro desses povos onde ele vai. Outra coisa interessante que acontece nessa história é que ele, como minúsculo, ele faz várias críticas ao corpo humano, né? Porque ele tá ali numa perspectiva pequena e ele começa a ver como as coisas são estranhas e desproporcionais quando você tá nesse formato. Mas, enfim, depois ele consegue regressar para casa novamente e depois de alguns anos ele volta a entrar num barco de novo que acaba levando ele para outro lugar, que é a terceira parte do nosso livro. Na terceira parte dessa história, o Gulliver ele conta a passagem dele por diversos países. O primeiro país que ele se depara na verdade, uma ilha de Lapúcia. A história para ele chegar lá foi a seguinte: ele era capitão de um navio, o navio acabou sendo interceptado por piratas e ele acabou sendo jogado em alto mar. E nesse de estar em alto mar, ele acaba chegando a uma ilha, e quando ele tava nessa ilha, ele olha para o céu e vê uma ilha voadora passando, e essa ilha é a ilha de Lapúcia. E aí ele acaba sendo resgatado, e chegando lá ele se depara com uma sociedade onde as pessoas elas estão muito acostumadas a acabar desenvolvendo diálogos muito profundos e debates muito profundos sobre ciência, sobre astronomia, todas essas áreas assim, ligadas ao cientificismo, né? E o que é mais interessante é que, já que as pessoas elas estão tão envolvidas nisso, elas acabam deixando de lado questões da sua própria vida pessoal. Então, por exemplo, as mulheres dos homens que estavam envolvidos nessas discussões acabam traindo muito eles com outros homens. E é engraçado como eles deixavam a vida conjugal deles, a vida familiar, para ficar ali envolvidos naquela discussão toda sobre a ciência. Uma outra coisa engraçada também é que quando ele sai da Lapúcia, que era meio que era um lugar onde o governo, né, o rei, ficava, e chega a um lugar chamado Balnibardos, que é a parte terrestre, né, desse reino, ele se depara com uma desigualdade social muito grande, com muitos problemas ali relacionados à desigualdade, a alimentos e tudo mais, porque parece que as pessoas estavam tão envolvidas nessa questão da pesquisa e da ciência que elas esqueciam de lidar com os problemas práticos da vida, né, do cotidiano, e acabava que essas pessoas ficavam ali de lado. Outra coisa interessante é que antes dele chegar num lugar chamado Lugnag, ele passa por um lugar chamado Glubidubridge. Eu não sei se é assim que se fala, eu vou colocar o nome aqui para você ver. E é a chamada que significa Ilha dos Feiticeiros. Quando ele chega nessa ilha, ele tem a oportunidade de conversar com os mortos, porque é uma ilha que tem toda uma questão sobrenatural e tem os espíritos lá e tal. E aí, quando ele consegue, tem essa oportunidade de conversar com figuras, com personalidades históricas da nossa história, né, da história humana. Consegue falar com Descartes, com Aristóteles, com Brutus e César e outras personagens
que faz com que ele chegue à conclusão que a história, né, a história humana foi muito distorcida, como foi que eles tiveram a capacidade de transformar vilões em heróis e heróis em vilões e distorcer muitos fatos e a atuação de muitas pessoas, que tudo agisse de acordo, tivesse de acordo com a narrativa que esses grandes pensadores ou que o governo gostaria que as pessoas ficassem sabendo. E ele narra um pouco dessa injustiça e é uma parte bem interessante. Depois disso, ele vai para esse lugar chamado Lugnag, que é onde as pessoas, parte das pessoas, algumas delas, conseguem viver eternamente. Elas nascem com uma marca, assim, e isso faz com que elas... É uma sinalização, na verdade, que elas vão viver eternamente. Só que aí a discussão é aqui que as pessoas não vivem eternamente bem, nesse caso, mostrado aqui na história. Elas não ficam jovens para sempre. Elas chegam à velhice, e a partir da velhice elas duram muito tempo, o que acaba gerando uma série de problemas, alguns problemas sociais e umas discussões interessantes que ele traz no livro. Depois disso, ele vai para o Japão, e do Japão ele retorna, então, para a Inglaterra mais uma vez. Na última viagem, então, que o Gulliver faz, ele acaba chegando a um país chamado País dos Rimins. Eu não sei se é assim que se fala, o nome é bem estranho mesmo. Vou deixar aqui o nome para você ver. E talvez ele seja estranho porque a gente está falando do dialeto dos cavalos. Nesse país, os cavalos são os seres assim, dominantes, superiores, inteligentes. E os seres humanos, que são chamados de Yahoos, são os selvagens e que acabam sendo domesticados. Quando o Gulliver chega lá, os cavalos logo percebem que ele é diferente, ele tem todas umas roupas, ele se mostra uma pessoa inteligente, ele consegue se comunicar, né? E aí ele acaba sendo acolhido por uma família desses cavalos e é nessa parte da história que você acaba se deparando com os diálogos mais interessantes, que é quando ele começa a conversar com o seu amo, né, o cavalo, o líder dessa patriarca, vamos dizer assim, dessa família, e acaba contando sobre a história e o estilo de vida, o que acontece lá na Inglaterra. Ele conta que de onde ele vem são os seres humanos que são os dominantes e não os cavalos, e aí ele conta como é que eles tratam os cavalos, enfim. É uma história bem interessante, e os diálogos mais interessantes, eles falam sobre política, sobre filosofia, sobre comportamento humano, porque aí eles começam a traçar o paralelo, né, traça o paralelo entre o comportamento dos seres humanos mesmo, das pessoas que viviam na Inglaterra e dos Yahoos que vivem naquela ilha. É interessante notar também que esses rimins, esses cavalos, eles têm dificuldade de entender conceitos como mentira, poder, lei. Então o Gulliver tem uma certa dificuldade de conversar com eles e explicar o que acontece, porque esse tipo de coisa não acontece lá. E no final da história, o Gulliver ele sai com uma impressão tão grande dos seres humanos que quando ele finalmente consegue regressar para casa, ele tem dificuldade em voltar a ter contato com as pessoas novamente, né? Isso vai acontecendo aos poucos até ele se acostumar de novo a conviver em sociedade, né? Porque ele passou muito tempo aí nesse país dos rimins e acaba ficando com uma má impressão muito grande, né? Porque da forma que o amo dele coloca, e ele traz coisas muito verdadeiras. É importante vocês lerem essa parte. Na verdade, se você tiver que ler só uma história, leia essa. Se você tiver que escolher uma história para ler, leia essa, que ela é muito interessante. E ainda tem a discussão, né? Eu vi muita gente falando também que tem a discussão de que por que os seres humanos se colocam nesse lugar também de superioridade e tal, em relação aos animais. E tem essa discussão também que eu vi outras pessoas puxando, mas eu não acredito muito que tenha sido esse o objetivo do autor. Eu acho que era mais... na minha visão, parece que esses cavalos, eles representam o que o ser humano deveria ser, né? E os Yahoos, o que os seres humanos são, em termos de selvageria, de briga, de conflito, de inveja e de sentimentos ruins. Por fim, eu preciso dar minha opinião, né, final sobre essa leitura. Como eu disse inicialmente, eu não tinha uma expectativa, assim, sobre esse livro. Não porque eu tinha ouvido alguma coisa ruim sobre ele, mas porque eu realmente não conhecia muito bem a história. Mas eu me surpreendi positivamente. Eu acho que o livro, ele cumpre o que ele propõe.
As aventuras, além dessas críticas sociais, elas te dão muita vontade de você viajar e conhecer novos lugares e passar por aventuras também, não dessa forma, né? Com esse tanto de problemas que o Gulliver passa, mas te dá vontade de você conhecer mais o mundo. E eu achei que também seria um livro mais infantil, porque dizem que esse livro também ele é mais voltado para crianças. Você consegue encontrar muitos desses livros ilustrados, inclusive, voltados para o público infantil, mas eu acho que os adultos também deveriam ler, porque ele te faz pensar bastante, né, sobre, como eu disse, sobre comportamento, sobre sociedade, sobre relacionamentos humanos. Também eu preciso reforçar mais uma vez, a minha história preferida foi a última, quando ele conversa lá, quando ele tem a oportunidade de visitar o país dos rins lá, quando o Gulliver conversa com os cavalos, é bem interessante. E eu recomendo essa leitura, reforçando que eu li a versão gratuita desse e-book. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse em ler também. E a leitura desse mês de fevereiro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você quiser me acompanhar, eu também vou deixar os links aqui embaixo. E me segue lá no Instagram também, para você me acompanhar nessas leituras também no meu dia a dia, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa resenha e até a próxima.